Que saldo tira de mais este evento da Secretaria da Cultura, de mais este trabalho e de mais esta feira, voltando à casa onde tudo começou? O bom filho a casa torna. É mais uma vez a sensação do dever cumprido, né? A Feira do Livro, encerramos essa edição, a 14ª edição, de forma ininterrupta. O ano passado nós tivemos que mudar o período da feira, foi a única vez, até então em 13 anos, que a feira não aconteceu no mês de abril. Sabíamos que no final do ano as escolas, principalmente, que é o grande público-alvo, teria problemas de agenda até, enfim, para visitar a escola. A visitação foi um pouco inferior à dos anos anteriores. Esse ano, aqui no Centro Cultural, em abril, fizemos um trabalho junto à Secretaria Municipal de Educação, a rede estadual, e o resultado foi extremamente positivo. Voltamos, não temos ainda os números finais, né? Está sendo totalizado e nos próximos dias estaremos divulgando, mas com certeza a gente tem a certeza de que voltou aos patamares de visitação dos anos anteriores, deve superar a casa dos 20 mil visitantes. As atividades? As atividades, todas elas agradaram, tiveram um bom retorno de público. Os contatos que nós tivemos ainda informais com os expositores, as vendas aconteceram, que isso também é importante, a movimentação da economia, né? Enfim, eu acho que atingimos mais uma vez o objetivo e quero aproveitar aqui mais uma vez para agradecer, Sérgio, em seu nome, a todo o Grupo Cidade, que mais uma vez com as oficinas, com o trabalho, né, com o projeto, né, do JC nas escolas, com as oficinas de desenho, enfim, com todo esse trabalho que vocês mais uma vez proporcionaram, a Oficina Cultural, que foi parceira do evento, ao SESC, a CPFL, enfim, aos parceiros que proporcionaram esse evento e mais essa etapa de dever cumprido. E vamos agora começar a pensar na 15ª edição. Um dos protagonistas desta feira, sem dúvida alguma, é o Colégio Batista de Bauru. E para o colégio coube a cobertura no olhar de alunos de 8º, 9º anos. Mas os professores também estão ajudando. Tanto é que eu estou aqui ao lado do professor de artes, o professor, artista plástico, designer. O professor realmente é fera. Mas aqui a função dele é dar uma estudada no ambiente para poder fazer a capa do que será o caderno especial da 14ª Feira de Literatura Infantil, em que o JC na Escola está participando com o Grupo Cidade, este ano com o JC Criança, que também já tiveram aí oficinas. Mas, professor, o que falar aos amigos de personalidades neste momento, dessa sua preparação aí, como é que você pretende fazer o formato desta capa, enfim, como é que as pessoas, olhando a capa deste caderno especial, vai poder ver a arte ali do professor Alisson Pessoa? Boa tarde a todos, muito obrigado pela abertura. Bom, no caso, como o próprio Sérgio disse, eu estou fazendo um estudo, né, dessa relação que as crianças estão tendo nesse trabalho de jornalistas mirins, né, a relação que eles estão tendo com os artistas, com os autores participantes, contadores de história, e a intenção com base em referência fotográfica, né, aliar um pouco de cada cena, de cada momento que eles estão tendo para poder compor um trabalho pictórico. Vocês vão estar 2 dias, estiveram na verdade, né, 2 dias na feira, uma quinta à tarde e uma sexta de manhã. Como é que vocês se programaram com 10, 12 alunos, 3 professores de manhã, 3 professores à tarde, poder cobrir tudo que está acontecendo na feira? Bom, Sérgio, para nós é uma imensa alegria, né, podermos neste ano firmar assim, uma parceria com o JC na Escola. Nós temos divulgado bastante jornal em sala de aula, isso só veio assim, enriquecer ainda mais o nosso trabalho pedagógico. Nessa feira, nessa 14ª edição, nós estamos com um projeto, a seu convite, do Repórter Mirim. Então, nossos alunos se prepararam, pesquisaram a respeito dos expositores, as companhias de teatro e vão praticar a escrita como cidadania, porque eles mesmos que produzirão os textos, fotografarão
E depois nós vamos produzir, né, com o auxílio do Jornal da Cidade, um jornalzinho sobre a cobertura dessa 14ª Feira do Livro aqui no Teatro Municipal de Bauru. Então, para nós, enquanto Colégio Batista, é uma imensa satisfação podermos sair da sala de aula, né, e podemos proporcionar aos nossos alunos essa prática tão consistente, tanto da leitura quanto da escrita. Nós realmente só temos assim que agradecê-lo. Mas, Lígia, nós ficamos felizes pelo agradecimento, ficamos felizes pelo convite, porque é uma responsabilidade grande de todas as partes, estamos felizes. Mas eu queria que você contasse os bastidores, que vocês tiveram reuniões explicando, os aluninhos, como é que eles vieram preparados para cá? Bem, primeiramente, ao receber o convite, eles ficaram extremamente felizes, porque são alunos que foram assim selecionados e que gostam, são assíduos frequentadores de nossa biblioteca, produzem vários textos, inclusive mandam para o jornal para serem publicados. Então, a recepção foi muito positiva. Na primeira etapa, nós organizamos os grupos, vimos através da programação e eles cobriram os bastidores, tiveram orientações de como fotografar, de como perguntar, registrar os dados, né? Porque nesta feira nós recebemos também escolas da região. Então nós tomamos esse cuidado também de tentarmos aproveitar assim todos os instantes desse público tão variado que vem aqui na feira. Na Feira do Livro Infantil de Bauru, a gente fala livro, pensa que só tem livro. Não, não tem. Tem diferentes leituras. Eu falei da leitura da música. Está aqui o instrutor artístico, o Steve Henrique, que também participou da abertura, inclusive, deste evento. Ele e o colega José Ricardo Passetti. O José Ricardo Passetti. E eles tiveram a oportunidade de alegrar as crianças com um trabalho maravilhoso, deram uma verdadeira aula de viola e violão? No caso foi 2 violões. 2 violões. 2 violões em que algumas músicas foram lembradas, inclusive uma delas de autoria deles. Quais foram as músicas que vocês apresentaram? A gente apresentou A Casa, de Vinícius, e apresentou uma de autoria minha, de José Ricardo, O Pôr do Sol. Então, gente, o que o Personalidades quer demonstrar é que a Feira do Livro teve essa diversidade toda para o encanto das crianças. Agora vamos aproveitar e fazer o merchan do professor aqui, do instrutor artístico aqui. Quantos alunos vocês têm? As pessoas que estão nos assistindo, querendo vir participar também no Centro Cultural, como é que eles têm que proceder para aprender a tocar violão? Então, a gente tem um período de matrícula que geralmente é no começo do ano, mas se houver desistente, a gente disponibiliza as vagas remanescentes no meio do ano. Então ele tem que estar vindo aqui mostrando interesse na vaga, tem que ter o instrumento. A gente atende diversos alunos, desde terceira idade a jovens, crianças. E aí as pessoas desejosas, por exemplo, de ter esse contato com vocês, os horários das aulas quais são? Então, é horário comercial, tanto no período da manhã quanto no período da tarde. A gente tem os horários, tipo, os sub-horários, né? Tipo, das 9 às 10, das 11 ao meio-dia. Aí a gente vai tentando equalizar aí com a pessoa e o horário disponível. Nós vamos agora entrevistar o Paulo Rogério Pereira. Aí o pessoal não vai saber. Aí se eu falar assim, é o Paulinho Pereira, da oficina Glauco Pinto de Moraes, aí o pessoal já lembrou quem é, tá aqui, parceiraço, né? Falou em cultura, estão sempre Estado e município juntos, tanto é que ele está onde? Na Feira do Livro Infantil. Como é que você está avaliando esse trabalho? A 14ª edição e a diversidade de propostas para alunos aí que vão desde a educação infantil até o raiar do sol. Sérgio, primeiramente, boa tarde. Esse é um projeto que eu gosto muito, e a Oficina Cultural é parceira já há mais ou menos uns 8 anos, e a gente não fica de fora, porque até a gente sempre tem uma discussão que, infelizmente, parece que as pessoas perderam o costume de ler um pouquinho. Então, a Feira do Livro Infantil vem resgatar isso, a questão da leitura, e começa da criança. Então, é um trabalho que tem que ser já da escola com o público infantil, para que eles
cresçam já sabendo ler, escrever e apreciar os grandes livros aí, tantos de histórias, de fantasias, documentários e tantos outros. Então, para nós é um prazer estar participando. Eu tenho acompanhado, está um sucesso maravilhoso. Hoje eu estou aqui participando, que eu trouxe a Heloísa Prieto, né? Uma grande escritora. Ela participou de vários programas da TV Cultura, inclusive o Castelo Rá-Tim-Bum, que tem aquela parte que falava assim, senta que lá vem história. Então, os textos eram todos dela. Então, para nós é uma honra trazer ela para participar aqui da Feira do Livro Infantil. É uma honra também trabalhar não só com a Secretaria, mas com o Jornal de Cidade e com o JC Escola, a escola que você cuida tão bem. Então, para nós é um prazer. Paulinho, a gente fica feliz. Eu só queria liberá-lo fazendo mais uma perguntinha só. Os jovens que estão participando da palestra com a Heloísa Prieto foram preparados para serem os repórteres mirins desta feira, inclusive com uma entrevista exclusiva da Heloísa. Para você, da oficina, que teve essa possibilidade de ter esse link, vendo jovens de escolas com esse preparo e com esse potencial, que avaliação faz? É uma ótima avaliação, eu fico feliz, até porque na oficina cultural a gente tenta trabalhar com os públicos jovens, nós não estamos conseguindo alcançar, mas vocês que estão conseguindo alcançar esse público é maravilhoso, principalmente quando eles estão fazendo uma avaliação da feira, uma reportagem, e vão poder mostrar através da visão deles para outros jovens como que é essa feira e como eles aproveitaram de tudo que está acontecendo. Uma das convidadas para esta Feira do Livro, né, a sua 14ª edição, é justamente a escritora Heloísa Prieto. E olha, veja bem, ela tem muito a ver aí com televisão também, com programas aí infantil, não é mesmo? Mas isso eu quero que ela conte pra gente. E que conte também a experiência que ela teve com os repórteres mirins do Colégio Batista, nesta interatividade entre escritor, leitor. Eles tiveram, vou entregar aqui no programa, eles estiveram pesquisando a obra da nossa querida autora para que eles pudessem também fazer as perguntas a ela, né? Mas, Heloísa, neste momento, nesse emaranhado de atividades suas, inclusive não só no Brasil, no exterior, neste emaranhado de mídias diferentes, ainda tendo tempo para escrever e escrever com a sensibilidade que se tem que ter para escrever para o público infanto juvenil. E tratando de temas tão importantes, não, gente? De paz, que todos nós precisamos, independente de faixa etária, que todos nós precisamos, independente de onde estejamos, e de outros temas tantos. Aqui foi a cultura da paz. O que dizer aos amigos de personalidades, Elo? Eu acho que eu estou muito alegre de estar aqui com eles, né? Nós pudemos trocar técnicas também. Eu li várias histórias e o que eu fiz agora não foi uma palestra normal. Acabei de fazer uma oficina de criação, ensinando técnicas profundas com eles, que só assim, teoria literária, mestrado mesmo é que a gente encontra. Então eu queria parabenizar o grupo, né? Eu adorei. Assim, a gente entrou numa discussão filosófica sobre a paz, o que é perda, o que é ganho, o que é competição, o que é a violência e a cultura da violência, né? É a cultura do videogame, quase um treinamento militarista, né? Por que tudo tem que chegar em primeiro lugar? Então, as histórias que chegam junto, as histórias que falam de autodescoberta e que principalmente falam de compaixão, né? Você se identificar com o outro. Esse foi o tema que a gente trabalhou aqui agora. E do trabalho seu, é Rá-Tim-Bum? Lá vem história. Lá vem história, lá vem história. Lá vem história. E lá vem história com o que você faz, o que você tem de contato, o que de você com os públicos diferentes, brasileiro. E o Brasil, parece que são vários Brasis dentro de um mesmo Brasil e fora daqui. O que dizer aos amigos de personalidade de toda essa experiência? Eu acho que essa região, eu passei a infância aqui, né, em Marília, e eu vi muita histórias maravilhosas. Eu acho que aqui eu nasci como escritora, na verdade. Então eu digo aos pais e aos ouvintes, contem histórias. Você contar, narrar é uma forma de pensar, é uma forma de compartilhar. Por mais que seja bacana o tablet, que sejam todas as novidades tecnológicas, o principal é a voz.
a voz entre as pessoas, né? Isso não pode acabar. E por isso que eu digo, sempre tem que ter Lá Vem História. O gostoso do programa Personalidades é que a gente tenta mostrar todos os lados daquilo que a gente esteja fazendo a cobertura. Em particular, nós estamos agora ao lado de um casal, pais de uma das meninas que faz parte do Colégio Batista, dos repórteres mirins que estão participando da feira. Eu estou ao lado de Marcos Zerza e da esposa, a esposa Marisa, que está aqui do nosso lado. E o bacana é a gente observar que pai não é só aquele que põe no mundo. Pais são aqueles que acompanham os seus filhos nos seus diferentes momentos. E a gente então quer ouvir enquanto mãe, né? Mesmo porque está chegando o Dia das Mães e tudo mais e tal. Mamãe Marisa, como é que é acompanhar a filha, como é que é acompanhar e ver aí o trabalho importante que ela está realizando, a experiência importante de vida que ela está tendo com essa participação na Feira do Livro Infantil em Bauru? Bom, para mim é um privilégio, né? A minha filha está participando, um grande desafio para ela, ficou bastante nervosa, estava transpirando, inclusive, mas assim, é uma criança, e meus outros filhos também, que gostam muito da leitura. Inclusive, nessa apresentação que teve da escritora Heloísa, ela quis aprender técnica de escrever, porque ela também já escreve. Então isso é muito, muito interessante. Ela é uma grande leitora, meu esposo um grande leitor, e a gente acredita muito na literatura. Muito. O exemplo, Marcos, é fundamental. Como a Heloísa nos disse, o pai e a mãe, não apenas mandar, não apenas sugerir, não apenas comprar o livro e dar na mão do filho, da filha, mas ler junto com eles, demonstrar o prazer na leitura. Isso também faz parte da educação, faz parte da formação dos filhos? Com certeza, principalmente ler para ele, contar histórias para ele, contar a história do vovô para ele, a história que o vovô viveu. Por exemplo, o vovô foi soldado na Segunda Guerra. Essas histórias fazem parte, então a leitura é fundamental. Nós continuamos mostrando a 14ª Feira do Livro Infantil em Bauru. E essa é esse é um dos personagens que encantou milhares de crianças nesse período de 23 a 30 de abril. Um dos responsáveis por essa alegria toda está aqui do meu lado, lá, fazendo carícias no seu personagem, que é o Cláudio Miller. Cláudio, como é que chama esse personagem, para a gente começar o nosso bate-papo e para a gente poder registrar mais esse sucesso que foi na Feira do Livro Infantil em Bauru? Então, esse personagem, na verdade, agora você me pegou porque eu nunca pensei no nome dele. Mas, enfim, como um cachorro, né, eu acho que a criança pode dar o nome que quiser. Então, a gente tem sempre essa prática de deixar a criança dar o nome para os bichinhos, nesse caso. E elas sempre acabam tendo vários nomes, né? Isso que é legal, a gente sempre deixa isso muito à vontade. Trabalho e imaginação mesmo. Exatamente, trabalho e imaginação. E a gente brinca com isso, né? E aí demonstra que não tem idade pra gente brincar, né, Cláudio? Não, exatamente, não tem. A gente tem que levar isso, né? Que essa questão primeira é ser um brincante. Para fazer teatro de boneco, eu acho que isso, vários mestres já vêm falando isso, a gente tem que brincar. Se a gente não brincar, a coisa não acontece e não transmite para as crianças como você acabou de ver aqui hoje, né? Cláudio, é isso que é importante, porque às vezes há uma preocupação numa feira apenas a exposição do livro, o que já é uma grande coisa. Mas se a gente puder motivar as crianças para diferentes leituras e o teatro, e em particular o teatro de bonecos, na sua avaliação, você que roda Brasil afora aí, como é que você avalia a participação do teatro de bonecos, podendo estar trabalhando junto com a escola, com diferentes faixas etárias, para dar essa vazão também, para que a criança possa ser criança num dia no mundo em que todos estão querendo que as crianças se tornem adultos do dia para a noite?
Então, a gente está agora nesse evento, né, da Feira do Livro, mas a gente acabou de ter um grande evento aqui também, que foi o Festival Gira Bonecos, que trouxe assim inúmeros espetáculos, inclusive internacionais. Então a gente teve a oportunidade de ver muita coisa. O pessoal aqui de Bauru teve uma chance de ver muitas coisas boas. E agora, logo em seguida, essa Feira do Livro trazendo novos espetáculos. Então eu acho que Bauru pode se considerar privilegiada por ter tantos espetáculos assim seguidamente, e isso acontece aqui. Eu acho que em muitos lugares a gente tem carência desse tipo de cultura, né? E que bom que a gente pode estar aqui hoje proporcionando, né, nessa Feira do Livro e trazendo uma história clássica, né, que essa história é um clássico e as crianças reconhecem o Andersen, né, como uma figura do pai do Patinho Feio, e tem outras histórias também dele. Então ela pode buscar essa referência assistindo hoje esse espetáculo de bonecos e se interessar até para ler a história no livro, ou outras histórias, né, porque são inúmeras histórias. E nós estamos ao lado dela, que tem uma formação teatral. Parece que isso ajuda bastante a contar a história, né? Porque contar a história não é ler a história, é realmente encenar a história. Mas isso é para Camila Oliveira, que vai contar para a gente. O que o teatro ajudou você há 6 anos a falar assim, poxa, além de teatro, do teatro, ou é uma forma de teatro também, contar história e encantar as crianças e adultos que as imagens mostram? Bom, eu primeiramente agradeço pela oportunidade de estar falando aqui sobre o meu trabalho, né? Agradeço por vocês terem vindo aqui prestigiar também. Então, eu sou do teatro, eu sou formada em artes cênicas, né? Já faz um tempinho. E há 6 anos eu comecei a contar história ainda em São Paulo, eu morava lá. Como uma alternativa, porque a gente sabe que a produção teatral no Brasil, ela demanda empenho, né, principalmente investimento financeiro, e nem sempre o artista ele consegue sobreviver só de teatro. Normalmente ele acaba indo da oficina, entra em projetos, dá aula, né, aula de teatro, dei bastante oficina e aula. E aí eu sempre gostei de histórias, né? Eu acho que eu devo isso muito ao meu pai, que é professor, sempre foi professor de literatura, e uma professora minha que contava a história na 2ª série, eu lembro disso. Né, ela pegava o livro e ela fazia questão de mostrar o livro, depois que contava, colocava o livro na lousa, deixava à disposição. Então esse contato, né, veio desde pequena, mas aí dentro do teatro eu me lembrei de tudo isso e falei, nossa, eu acho que eu vou contar a história, porque tem tudo a ver comigo, né? E essa questão do contato com a criança, né, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Mesmo no teatro eu sempre fiz espetáculos infantis, e a contação, ela é uma linguagem que traz você bem próximo da criança ou do adulto mesmo. Existem contações para adulto, né? Então ela te deixa ali, né, você trabalha com menos projeção de voz para ter um contato maior. Então essa integração é muito interessante. Eu aprendi muito. E a gente percebeu ali no seu aquecimento ali, que você já começa no aquecimento com a interatividade, aquela possível ansiedade das crianças. Quer dizer, tudo isso já faz parte da contação de histórias. Sim, eu procuro chegar assim meio de mansinho, quando são crianças menores, né? Porque às vezes eu já tive a experiência de crianças assustarem, né? Ou estranharem muito. Então foi um jeito que eu descobri, que eu acho que é bem interessante, assim, de colocá-los nesse trabalho pré-história, né? E aí ali já ter uma conversa com eles, onde eles percebem que eles também podem falar, né? Não tem que ficar quietinho para contar a história. Quebra um pouco essa questão, né, de distanciar. E está movimentada esta feira, dando um trabalho danado para o nosso cameraman, nosso cinegrafista. Mas quem está me recebendo é a Denise ou é
A ou O? É a tampinha. A tampinha, que legal. Eu vou chegar aqui do ladinho aqui, vou pedir para a Denise chegar um pouquinho mais para cá, para a gente poder mostrar, inclusive, o material que ela utiliza. Olha só, o pessoal pensa que contar história é pegar um livro e ler o que está no livro. A Denise, que tem um sobrenome bonito, ela vai contar para a gente que não é bem assim. A Denise Dioclides. Denise, com a tampinha na mão, fazendo parte do nosso bate-papo aqui no programa Personalidades, eu queria que você contasse. Primeiro, qual foi o público que você pôde se dirigir? E segundo, mostrar através do seu depoimento que Bauru e região pôde se usufruir, não é, desta Feira do Livro na sua 14ª edição. Então, qual foi o público e como é que é esse contar histórias utilizando todo esse material que a gente está podendo mostrar, Denise? Vamos lá, todo mundo. O público de hoje foi um público de fora, de Borebi, porque aqui nossa feira é aberta para todo mundo, todos os interessados. Foi um público direcionado de até 12 anos, que a história da tampinha é projetada para essa faixa etária. Uma história maravilhosa, que mostra que tamanho não é documento. A tampinha começa pequenininha, depois ela vira moça, ela é corajosa, e aí se você tiver curiosidade, você pode ver ali o livro que o nosso amigo mostrou, ou também vir aqui nos visitar, a nossa Feira do Livro, a 14ª edição, serão muito bem-vindos. E contar histórias, realmente não é ler histórias. Ler histórias também é legal, mas contar histórias já é uma coisa mágica, já é uma coisa lúdica, já tem que soar colorido. Quando você conta uma história, você tem que produzir os cheiros que ela tem, as texturas que uma história tem. Você tem que fazer com que os seus ouvintes idealizem o momento, a cena, os personagens. Isso tudo vai trabalhando com o imaginário, com a criatividade de crianças de todas as idades. Vale lembrar, a gente assim, direciona para um público-alvo até 12 anos, mas isso não quer dizer que uma criança, assim, de uns 30, 40, 50, 60 e por aí vai, que não possam vir aqui usufruir da nossa contação de história, gente. Será um prazer. Leitura não tem idade, não é verdade? E uma contação de história, quanto mais gente participando, melhor, mais rico fica. E é isso. É um mundo mágico, todo mundo tem que conhecer.